Olá pessoal, tudo bem, queridos irmãos? Eu espero que sim, espero que tenham assimilado tudo que temos falado aqui, vimos ao longo dos tempos aí falando aqui no canal, nos vídeos, né? Ajudando a vocês a seguirem um caminho que eu também não tinha no passado e que vou seguindo agora, né? Então, pessoal, a gente vai sempre aprendendo, nós vamos sempre aprendendo. Neste vídeo aqui, eu convidando a vocês para verem os vídeos passados, para vocês entenderem cada vez melhor, vão vendo um vídeo antigo, outro e outro, até assimilarem, né? E conseguirem escapar das teias aí dos obsessores, né? Das obras de macumbaria e tudo mais, não é mesmo? Então aqui esse vídeo é para falar sobre visitas antes da reencarnação. É possível isso? Os filhos escolhem os pais ou os pais vão escolher os filhos para sobreviverem em outra vida, andarem juntos, caminharem juntos, né? Nessas reencarnações futuras que ainda tenhamos por vir, porque vai vir muitas encarnações ainda, né? Já como eu já falei nos vídeos, a gente vive muitas encarnações, vamos viver outras mais, não é mesmo? Muitas outras. Então, é algo que demora, né? Na realidade, a reencarnação acontece de modo muito simplificado, né? Muito menos complexo do que se imagina. Vocês estão compreendendo? Então, não é assim, ai meu Deus, precisa sim ter os mentores que vão fazer com que a gente se reúna, veja aquela programação toda, né? Os meus mentores, os mentores dos filhos, os mentores de cada um, né? Então reúne aquelas pessoas. Então não é para os mentores, isso é coisa simples, né? É coisa bem simples para os mentores. A verdade é que todas as almas da Terra possuem uma missão. Todo mundo, ninguém está aqui, como eu já disse em outro vídeo para trás, ninguém está aqui para ocupar espaço. Uma erva que a gente chama de erva daninha ali no mato, ela não está ocupando espaço. A espiritualidade diz que nada aqui na Terra está aqui para ocupar espaço. Está por alguma missão. Há um dever a ser cumprido por cada uma das pessoas que estão aqui. Olha só, há um dever a ser cumprido por cada uma das pessoas. Essa missão pode se relacionar com a vida passada, por exemplo, né? Mas o certo é que a partir dessa missão escolhida pelo universo, será possível retornar em forma de reencarnação, né? Logo, não há escolha, né, por parte do reencarnado. Algum dia vai ter que reencarnar. Não tem como, algum dia vai ter que ter a reencarnação. Às vezes pode prolongar, pedir para pular uma reencarnação, porque, como a gente já viu em outros vídeos, né, o rapaz que não queria voltar porque ele achava que ele ia perder a personalidade dele aqui, e não é isso que acontece, ele não ia perder a personalidade dele, mas ele pensou que no esquecimento ele perderia aquela personalidade. Então fica com medo. A alma apenas aceita o que lhe é direcionado. Existe ainda um processo de purificação antes da reencarnação. Já falamos sobre isso em outros vídeos. Fazendo com que a pessoa não lembre mais de outra vida. Então, quando o espírito chega no momento de reencarnar, ele vai lá para aquela cidade ad hoc, né? Na verdade, ad hoc é quando passa de chimpanzé para ser humano, não é? Já foi explicado isso. A pessoa vai para a câmara de reencarnação, a câmara do esquecimento, para poder esquecer e diminuir o perispírito, para que o perispírito caiba, né, ao nascer, naquele corpinho que vai nascer. Então, ao mesmo tempo que a mãe vai na gestação, aumentando o bebê de tamanho na barriga dela, o espírito na câmara de reencarnação, ele vai diminuindo o perispírito vai diminuindo, para que ele chegue a um ponto, como perispírito, como alma que vai reencarnar, com aquele tamanhozinho para reencarnar. Ele não vem gigantesco reencarnar. O espírito, ele não vem gigantesco, na melhor dizendo, o perispírito. Ele tem uma diminuição de tamanho. Já foi explicado isso em outros vídeos. Quem quiser saber mais, pode procurar aí, né?
fazendo com que a pessoa não lembre mais da outra vida, né? É por isso que não conseguimos nos lembrar do que já vivemos em outras passagens. Só alguma coisa ou outra que ainda fica, né? Sempre fica alguma coisa ou outra. De qualquer modo, acompanhe mais o processo de reencarnação a seguir. Como funcionam as visitas antes da reencarnação? Né? Como funciona, pessoal? Quem está em processo de reencarnação não escolhe onde nascerá, quem serão os seus pais ou nada do tipo, mas existe sim uma visita antes da reencarnação. Tá? Existe uma visita. Isso porque os guias da reencarnação, os mentores que trabalham nesse processo da reencarnação, antes de finalizar o processo, permitem com que a alma que voltará ao mundo possa entrar em contato com os espíritos dos pais. Todo o cenário serve para identificar se existe algum bloqueio de conexão entre as almas dos pais e a do ser que vai reencarnar. Pode ser sim que haja algum conflito de outras vidas. Nesse caso, os espíritos terão de se reencontrar, mas para que a questão fique para trás. Mesmo assim, muitas vezes não dá, não é? São os chamados encontros de reconciliação. Há alguns relatos de mães que viram os seus filhos ou filhas antes do nascimento, por exemplo. Tem relatos disso. Nesse caso, foi justamente em um momento em que houve a aproximação espiritual de ambos. Em casos específicos, algumas mães conseguem até mesmo, né, identificar feições claras do bebê que ainda nem veio ao mundo. Portanto, as visitas antes da reencarnação são justamente para criar uma ligação entre as almas. Essa etapa faz parte do processo da reencarnação. Muitos não se lembram, né? Muitos não se lembram desses reencontros. Não vão nunca se lembrar, né? Que não são pessoas muito ligadas à espiritualidade. Pessoas mais ligadas à espiritualidade, às vezes se lembram, né? Então, isso faz parte desse processo da reencarnação, tá? Sendo um passo muito importante para que tudo dê certo, tá? Mesmo assim, sempre vem aquele que chamam, né, a ovelha negra da família, mas tem que vir para poder ele resgatar e as pessoas, os pais, resgatarem também, né, os compromissos. Os filhos escolhem os pais antes de reencarnar? Olha só, os filhos escolhem os pais antes de reencarnar? A verdade é que as coisas não funcionam assim, nesse processo espiritual. Pense, por exemplo, se alguma alma teria coragem de escolher pais que usam drogas e que moram na rua, né? Nenhum espírito ia querer isso. Não ia, né? Nenhum espírito ia querer isso, nesse processo. Aqui é a minha mais nova moradora da casa, que os mentores mandaram. Você faria essa escolha? Você faria essa escolha? Provavelmente não, né? E escolher uns pais que usam droga, que moram na rua, para que você fosse morar na rua também? Né? Não ia, né, pessoal? Eu vou mostrar para vocês aqui, para ela parar de chorar, a mais nova integrante da família, né? A Isildinha. A Isildinha, os mentores mandaram botar o nome de Isildinha. Ela estava em uma dessas casas que a gente colabora, né, com as rações e tudo. Tava ela e as duas irmãzinhas, mas eu já tenho muitos, não pude pegar as outras duas irmãzinhas, tá? Ela tem 2 meses. Aí os mentores falaram para mim pegar ela e botar o nome de Isildinha. Porque quando eu chego lá para dar, ela ficava, os outros tudo correndo, avançando nas comidas, e ela ficava levantando a patinha esquerda e me olhando, assim, me olhando, me encarando, sem ir na comida. Aí eu falei, é essa daí que eu me apaixonei. Os mentores falaram, bota o nome de Isildinha. É a Isildinha. Bom, pessoal, então seguindo aqui. Então, você faria essa escolha? Não, então diz, provavelmente não, né? Mas a realidade é que cada um possui uma missão no mundo, que é dada no momento em que acontece a reencarnação. Todavia, se não são os filhos que escolhem os pais, quem o faz, né? Na verdade, são os guias da reencarnação.
os mentores espirituais que trabalham nesses setores de reencarnação. Como eu já falei em outros vídeos, mentores trabalham no setor da reencarnação e tem mentores que trabalham no setor de desligamento do corpo físico, né? Já foi muito falado, eu já expliquei muito sobre essa questão, né? Os mentores espirituais é que realizam esse processo, tá? Logo, as escolhas são dos mentores e não das pessoas. Com base na missão que aquele espírito possui, existe um direcionamento para uma família, né? Então já está aquela família direcionada, certinha ali, fichada certinho para receber aquele espírito, né? Logo, as escolhas são dos mentores e não das pessoas. O direcionamento vai para a família que vai necessitar daquilo. Essa missão pode ter sido dada baseando-se ainda no passado, em outras vidas, nas ligações daqueles espíritos que vão receber o espírito, né? Mas o grande ponto é que os guias da reencarnação, os grandes mentores que trabalham nisso, realizam todo o processo, passo a passo. Não há muita margem de escolha para quem está participando da reencarnação. Na realidade, não há grande escolha, não. O que acontece é uma visita aos pais antes da reencarnação acontecer. E o espírito vai dizer, não, tá bom, eu quero eles sim. Eu quero ir para aquela família sim, vai ser bom para mim. Né? Pode escolher. Há reencarnações compulsórias, que o espírito fez muito mal e não tem para escolher nada. Né? Os mentores mesmo fazem o direcionamento sem perguntar nada. O encontro serve justamente para medir o nível, né? Para medir o nível de ligação que existe entre as almas, né? Funciona ainda para analisar se há algum bloqueio entre os espíritos por algum motivo, né? Estando tudo em ordem, o filho poderá nascer naquela família. A escolha, entretanto, não está nas mãos da alma e terá a reencarnação. O que significa no espiritismo, na espiritualidade, uma gravidez indesejada. O que significa uma gravidez indesejada, né? Segundo a espiritualidade. Na verdade, não existe gravidez indesejada para a espiritualidade, pessoal. Não existe gravidez indesejada, tá? Toda gravidez, considerando o lado espiritual, é planejada. Toda gravidez é planejada. Ela pode ter sido planejada no astral, no espiritual, no passado, pode ter sido planejada no passado. Vocês estão compreendendo? Então, não existe. Tudo é planejado. Pode ser que o planejamento não tenha acontecido por parte dos envolvidos, mas os mentores da reencarnação já sabiam que a mulher engravidaria e já preparam uma alma para retornar ao mundo físico. Por isso que eu sou contra o aborto, porque a partir do aborto já está ali um espírito ligado àquele corpinho. Ele não está ainda dentro do corpinho, mas ele está ligado. Então eu aproveito o ensejo aqui para falar para vocês que não vão atrás dessa conversa de abortista. Não vão atrás, né? Agora vai vir a eleição, vocês prestam muito bem atenção em partidos aí, em candidatos, né? Que são a favor de aborto, são a favor de meter a mão nos cofres públicos, né? São a favor de brigas, são a favor de guerras, né? São comunistas. Você cuidados, né? Com isso, porque o aborto, ele traz uma série de infortúnios para aquela família que fez o aborto, que eu já falei isso, não só a mulher, mas o pai também, toda a família que ajudou, né, naquele aborto, tá bom? Às vezes os pais são drogados, outros também que vocês não devem votar em candidato que é a favor do uso e da liberação das drogas. Eu sei que isso é uma aposta que vão dizer, meu Deus, mas ela é antiquada. Não, não é antiquado. Eu sei porque eu sei da espiritualidade, tá? Então os espíritos obsessores, eles estão nesses partidos políticos aí, né? Dizendo que é modernismo a liberação das drogas, é modernismo o aborto. Então vocês tenham muito cuidado com isso, pessoal. As pessoas sabem muito menos de suas vidas do que imaginam, olha só. Assim podem até pensar que são capazes de controlar todos os detalhes, mas não é assim que a espiritualidade enxerga a realidade. Essa não é a verdade da espiritualidade. Não é. Vocês estão compreendendo? Não é. Já pela visão de quem está no processo da reencarnação, nascer naquele cenário faz parte da sua missão. Todas as almas possuem uma missão.
um objetivo no planeta. Isso é fato, né? Tudo está no planeta por um objetivo. No caso do filho que nasce de forma indesejada, sua missão também existe e deve ser cumprida, tá? As pessoas ao redor não compreendem ao certo tudo isso, mas os mentores espirituais da reencarnação sabem de tudo. Então não tem essa, indesejado, né? Vou abortar, não era para vir agora, tem que fazer o aborto. Não sabe o que estão acarretando para os seus futuros, não sabe. Se soubessem o que é o sofrimento das almas que abortaram ou fizeram-se, ou que abortaram alguém, tá? Não fariam isso nem de pensamento, tá bom? Então, nesse caso, no caso do filho que nasce de forma indesejada, sua missão também existe, deve ser cumprida, como eu acabei de falar, né? Nesse cenário, quando um bebê vem ao mundo como um acidente, esse fato também faz parte do seu propósito nesta vida, né? Como um acidente. Uma criança não é um acidente, uma criança é um espírito que está ali. Nós, como pais, como avós, temos a obrigação também de ajudar a cuidar dos espíritos que vêm como netos, como bisnetos. Vem aqui na nossa família, nós temos obrigação, tá? Perante Deus, perante a espiritualidade, de fazer se cumprir aquela missão, tá? E é claro, a espiritualidade não encara o nascimento como um acidente de modo algum, né? Não é um acidente, uma criança não é um acidente que aconteceu. Uma criança é um espírito que precisava vir ali, né? E se tudo é programado, se tudo está naquele contexto da programação daquela família, aquela criança é para o bem daquela família. Para o bem deles e para o bem de cada um que está naquela família, ajudando naquela missão. Ninguém, tá, vem aqui ao mundo por um acaso. Ninguém aqui, como eu já falei em outros vídeos, tem bilhões de espíritos aguardando a oportunidade. E a Terra está nesse sistema de limpeza planetária, os umbrais estão se esvaziando, milhares já foram mandados para outros planetas. Eles estão renascendo lá em outros planetas, achando que estão renascendo talvez na Terra. Quem acha, né? Quem não acha tá apagado mesmo, porque a consciência ela não produz aquela forma de saber se ele está na Terra, se ele não está, já está nascendo em lugares iguais à Terra ou piores que a Terra, não é? Porque os umbrais estão realmente se esvaziando, tá? Não tem tanto umbral assim, tá? Estão se esvaziando, e quem está aqui está se esvaziando, e quem está aqui está fazendo o possível para não ir para nenhum umbral, porque chegar lá já está sendo compulsório isso, o esvaziamento do setor psíquico da Terra. A Terra não vai mais comportar esse tipo de espírito por aqui, fazendo algazarra, fazendo guerra, fazendo obras de macumba, né? Fazendo aborto, ajudando a fazer aborto, médicos, enfermeiras abortistas, né? Uso de drogas, né? Todo o sistema das drogas aí, de quem usa, quem não usa, não adianta dizer só é usuário, não adianta, também está componente daquela situação. Vocês estão compreendendo? Então, temos que nos livrar disso. A Terra está se livrando disso, né? Então, para quem não usa drogas, para quem não bebe, não fuma, não tem vícios, né? Palmas, né? A gente bate palmas porque está indo num bom caminho. Porque chegou no umbral, já vai ser liberado para outro lugar. É isso que a espiritualidade está dizendo. Já está sendo liberado. Já não tem praticamente ninguém. Estão já indo para outros orbes aí. Orbes que estão nascendo agora no momento. Planetas ainda que estão com vulcões. Né? Planetas que estão ainda tipo na idade da pedra, que já foi a Terra. A idade do bronze, a idade do ferro. Estão nessas situações. Vocês estão compreendendo? Então, pessoal, vamos fazer de tudo. Vamos orar. Vamos abrir nossas mentes. Para que a gente não deixe isso acontecer na nossa família. Faça o possível para que isso não aconteça. Drogas, abortos, essas coisas. Façam o possível para que essas coisas não aconteçam na família de vocês. Façam o possível. Tenham isso como uma missão, tá? Afastar tudo que é coisa ruim da vida de vocês, da vida de algum familiar que venha comentar isso com você, tá? Ajude a criar os netos, ajude a criar os sobrinhos, ajude. Faça o possível para melhorar a situação de cada um dentro dessa missão, dessa grande família, né, que cada um de nós tem, que é a nossa família física,
é a nossa família espiritual, né? Temos amores em outras, que deixamos em outras vidas, né? Que podem se juntar a nós ainda, né? Isso tudo que vocês estão compreendendo que eu estou falando aqui, ok? Deus abençoe, tudo de bom. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer pergunta, qualquer situação aí de dúvida, né? Vocês podem perguntar aí no comentário desse vídeo, tá? Que na medida do possível, tendo tempo, eu vou respondendo a vocês. Tá bom, pessoal? Beijão, fiquem com Deus. Até a próxima.